O plano perfeito, a noite em que tudo foi revelado. Imagine chegar em casa e, em apenas 30 segundos, sentir que algo mudou de forma irreversível. O olhar que antes irradiava segurança agora é distante e frio, e você se vê questionando o que fez de errado. Essa sensação, que já foi tão familiar, torna-se um espelho de momentos em que a confiança se esvaiu, marcando a dor de lidar com o inesperado abandono até mesmo daqueles que amamos. Em meio a esse desespero silencioso, há uma esperança sutil, a possibilidade de transformar esse vazio em um caminho para a verdadeira renovação. Eu não sei exatamente quando comecei a me sentir assim, mas, ultimamente, tudo parece diferente. Eu olho para Marina e sinto um peso no peito, como se algo tivesse se quebrado entre nós. Não é raiva, nem tristeza, é mais como um vazio. E, por mais que eu tente, não consigo fingir que está tudo bem. Hoje, pela primeira vez, decidi dormir no quarto de hóspedes. Nunca fiz isso antes, nem mesmo depois das nossas brigas mais feias. Sempre achei que, no final, a gente conseguiria resolver as coisas juntos. Mas agora eu não sei. Enquanto arrumava o travesseiro e me deitava naquela cama estranha, senti um frio que não vinha só do ambiente. Era como se eu estivesse me afastando de tudo que construímos, mas sem saber como voltar. Eu sei que Marina percebeu. Ela sempre percebe. Vi o jeito que ela me olhou durante o jantar, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo comigo. Mas como eu poderia explicar algo que nem eu mesmo consigo colocar em palavras? Tudo o que sei é que, cada vez que tento me aproximar, parece que há uma barreira invisível entre nós. E, honestamente, eu não sei se tenho forças para derrubá-la. Enquanto o silêncio tomava conta da casa, fiquei deitado, olhando para o teto. O som do relógio na sala parecia mais alto do que nunca, marcando cada segundo de distância entre nós. Eu queria falar com ela, queria dizer o que estava sentindo, mas as palavras simplesmente não vinham. Talvez, no fundo, eu tenha medo do que ela poderia dizer. Medo de descobrir que esse vazio não é só meu. Eu podia sentir, mesmo sem ouvir, o tremor da dúvida que consumia Marina. Durante aqueles momentos de silêncio à noite, enquanto eu lutava com os meus próprios conflitos, percebia cada suspiro dela, cada olhar perdido no vazio. Eu notaria os instantes em que ela se detinha na cozinha, com a mão trêmula prestes a pegar o celular, mas rapidamente desistia, como se o simples ato de discar um número pudesse trazer à tona uma verdade dolorosa. Poderia jurar que ouvia um leve bater de seu coração, tão ansioso, como se cada batida refletisse a incerteza de saber o que estava acontecendo. Marina sempre foi tão cuidadosa, tão prudente, mas naquela noite algo a perturbava profundamente. Eu imaginava o que passava pela cabeça dela, talvez a ideia de ligar para Lucas, aquele nome que sempre carregava um segredo sutil de traição e confronto. Sabia que ela hesitava, e isso me dizia muito. O medo dela de confirmar minhas próprias mudanças já era visível. Ela se questionava em silêncio se aquele impulso desesperado seria ponte para algo que não pudesse mais ser consertado. Lembro-me de ter passado perto da sala quando o telefone começou a vibrar levemente, lançando uma luz tremeluzente sobre o rosto dela. Vi a angústia estampada em seus olhos enquanto ela observava, dividida entre ceder à ansiedade e manter a calma que sempre tentou cultivar em nosso lar. Esse dilema interno, seu conflito silencioso, me apertava o peito enquanto eu me sentava no escuro tentando entender esse abismo que parecia se abrir entre nós. Eu estava ciente de que, mesmo sem palavras, Marina denunciava a dor da incerteza. Cada pequeno gesto, cada pausa prolongada enquanto fingia atender a um chamado inofensivo, denunciava o desejo de desvendar o que havia sido escondido. E, por mais que eu tentasse manter a minha frieza, parte de mim se angustiava ao pensar que ela se via forçada a buscar respostas onde o conforto já se esvaira. Eu sigo o meu dia como se tudo estivesse normal, mesmo sentindo uma inquietude que insiste em me incomodar. Durante o café da manhã, fiz o possível para disfarçar e manter a rotina habitual. Enquanto Marina se sentava à mesa com um olhar um pouco distante, eu sorria e comentava sobre o dia que viria. Lá dentro, porém, eu sabia que algo estava fora do lugar. Quando ela anunciou que precisava sair para ajudar uma amiga, o tom em sua voz me fez hesitar por alguns segundos. Eu encarei-a por um instante, tentando decifrar aquele olhar que misturava cansaço e um lampejo de insegurança, mas decidi não interromper. Talvez ela realmente precisasse de um tempo para si mesma, pensei. Queria acreditar que não havia nada de errado, mesmo consciente, lá no fundo, de que podia haver algo mais. Enquanto Marina se despedia com um aceno silencioso, eu a observava afastar-se pela porta. O som suave dos passos dela no corredor ecoava na casa, reforçando uma sensação de distância que eu, de alguma forma, escolhi ignorar. No meu interior, lutei contra a urgência de perguntar diretamente o que realmente se passava, mas optei por manter a serenidade, ou pelo menos fingir que tudo estava bem. Depois que ela saiu, me acomodei no sofá com um velho livro, tentando concentrar-me no que estava à minha frente. Contudo, à medida que as horas passavam, uma inquietação crescente se instalava. Cada minuto sem notícias dela fazia a realidade parecer mais pesada.
Fiquei imaginando, entre um pensamento e outro, se a desculpa de ajudar a amiga era verdadeira ou se havia um motivo oculto por trás daquela saída. Enquanto o dia se transformava em tarde e a casa se enchia de um silêncio desconfortável, a nossa rotina familiar parecia se desmanchar. Eu passei o tempo revisitando mentalmente cada detalhe, cada nuance do seu olhar e de sua despedida. E mesmo mantendo minha postura calma, internamente eu sabia, Marina tinha um destino bem diferente daquela simples visita a uma amiga. Ela estava indo para um motel, em busca de respostas que eu relutava em reconhecer e aceitar. Mesmo agindo como se nada estivesse errado, minha consciência não me deixava esquecer desse vazio que trocava silenciosamente com nosso cotidiano. E, assim, enquanto eu me mantinha ali, na penumbra do nosso lar, a verdade já se insinuava, inevitável, entre os segundos que se arrastavam. Eu sabia que Marina tinha saído, mas não conseguia tirar da cabeça a ideia de onde ela realmente estava. Enquanto o relógio na parede marcava o passar das horas, minha mente vagava, imaginando o que ela poderia estar fazendo. E, no fundo, eu já sabia. Era como se cada detalhe do comportamento dela nos últimos dias estivesse me levando a essa conclusão inevitável. No motel, ela encontrou Lucas. Consigo imaginar a cena com clareza, mesmo sem estar lá. Marina, tentando parecer tranquila, mas com os ombros tensos e o olhar inquieto. Lucas, sempre com aquele jeito descontraído, provavelmente tentando convencê-la de que tudo estava bem. Mas eu sei que ela não conseguiu relaxar. Marina nunca foi boa em esconder o que sente, e a culpa, misturada com a ansiedade, devia estar estampada em cada gesto. Ela deve ter olhado ao redor várias vezes, sentindo que estava sendo observada. Talvez tenha notado algo estranho no ambiente, ou talvez fosse apenas a consciência pesada falando mais alto. Lucas, claro, teria rido disso, dizendo que era coisa da cabeça dela, que ela precisava se acalmar. Mas eu conheço Marina. Sei que, mesmo com as palavras tranquilizadoras dele, a sensação de desconforto só aumentaria. Enquanto isso, eu estava em casa, sentado no sofá, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria confrontá-la, acabar com essa situação de uma vez por todas. Mas outra parte sabia que era melhor esperar. Deixar que as coisas seguissem seu curso. Porque, no fundo, eu sabia que a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. Eu sabia que aquele momento chegaria. Não foi fácil planejar tudo, mas, ao mesmo tempo, não havia outra forma de lidar com o que eu sentia. A dor, a humilhação, o vazio, tudo isso precisava de uma resposta. E, enquanto eu esperava, sentado em casa, sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. No quarto do motel, enquanto Marina e Lucas estavam juntos, a tela se acendeu. Eu imaginei a expressão dela naquele instante, o choque, a incredulidade, o pânico. Era como se o mundo dela tivesse parado. Eu não estava lá para ver, mas podia sentir. Cada segundo daquela transmissão era uma confirmação do que eu já sabia, mas que, até então, não tinha coragem de encarar de frente. Marina deve ter olhado para Lucas, buscando alguma explicação, alguma saída. Mas não havia. A verdade estava ali, exposta, sem chance de ser negada. Eu sabia que ela se sentia atraída por mim naquele momento, mas, ironicamente, era ela quem havia quebrado a confiança primeiro. E, por mais que isso doesse, eu precisava que ela entendesse o impacto das escolhas que fez. Enquanto isso, em casa, eu me sentia estranho. Não era satisfação, nem vingança. Era algo mais profundo, como se eu estivesse finalmente colocando um ponto final em algo que vinha me corroendo há muito tempo. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Mas, de certa forma, isso era libertador. O telefone vibrou enquanto eu ainda tentava me acostumar com o silêncio pesado que havia tomado conta da casa. Sabia, de alguma forma, que essa ligação viera. Quando atendi, ouvi do outro lado uma voz trêmula, carregada de angústia. Eu, mantendo a frieza que agora fazia parte do meu jeito de ser, respondi de forma direta, sem enfeites nem emoções. Marina, você precisa viver com as escolhas que fez. Houve uma pausa, e na minha mente, eu já imaginava a angústia que essa frase poderia provocar. Enquanto eu falava, sentia que algo havia mudado definitivamente. Contei a ela, ainda que de modo impessoal, que aquelas palavras não eram fruto de raiva, mas do inevitável resultado de tudo que havíamos deixado de construir juntos. Do outro lado da linha, pude notar a surpresa e o desespero dela se misturarem. Foi então que, entre soluços e um silêncio arrastado, ela revelou, em tom baixo, que já havia escutado demais. Amigos, familiares e até colegas de trabalho haviam notado o que estava acontecendo, comentando abertamente sobre a traição. Essa revelação a atingira como um soco, e sua voz vacilava ao dizer: todo mundo, já sabe. Todos comentaram tudo sobre nós. Enquanto isso, do meu lado, não tinha como reverter o que estava fora de meu controle. O vazio que eu havia cultivado só agora mostrava toda a sua extensão. Eu permanecia calmo,
mas por dentro sabia que a confiança que um dia sustentou nossa vida em comum estava irrevogavelmente perdida. Minha frieza não era mera indiferença, mas o escudo que ergui para me proteger das batalhas que já havíamos travado tantas vezes. Eu entendi, naquele instante, que não havia mais espaço para segredos ou negações. Minha resposta, por mais dura que soasse, era consequência inevitável de todas as nossas escolhas. E, enquanto a voz de Marina se apagava na linha, eu permaneci ali, sozinho com meus pensamentos, ciente de que o destino do nosso relacionamento estava selado, não por um único ato, mas por uma sucessão de momentos que agora eram incapazes de ser desfeitos. Depois de tudo o que aconteceu, a noite parecia ainda mais sombria ao retornar para casa. Eu estava sentado no corredor, exalando uma calma fria e distante, quando ouvi os passos de Marina se aproximarem. O som dos seus passos, lentos e hesitantes, contrastava com o silêncio que eu havia cultivado ao longo dos últimos dias. Não havia raiva em mim, apenas uma indiferença que se transformará em uma barreira quase palpável entre nós. Quando Marina abriu a porta, seus olhos buscaram algo que talvez já não existisse mais ali. Eu a observei por um momento, sentindo aquele vazio, essa distância que tinha se instaurado silenciosamente. Meu olhar permanecia fixo e sem emoção, como se cada linha do nosso passado se desfizesse diante da realidade fria daquele instante. Com uma voz firme e sem vestígios de afeto, eu disse: Marina, por anos tentei salvar o que tínhamos. Eu lutei, acreditei, e até tentei reconstruir nossa história. Mas, no final, tudo o que senti foi humilhação. Minhas palavras ecoaram no ambiente, como um anúncio frio e definitivo do nosso destino. Não havia espaço para discussões, nem para explicações aconchegantes. Tudo estava reduzido àquela constatação, o esforço de um homem em vão. Enquanto eu falava, a casa parecia reagir a cada sílaba. As paredes, que outrora resguardavam histórias de carinho, agora eram testemunhas mudas de um relacionamento desfeito. Marina, com os olhos marejados e o semblante carregado, não conseguia pronunciar uma resposta. Seu silêncio era tão eloquente quanto minhas palavras, um reflexo da dor profunda e da confusão que agora a consumia. Eu me senti, por um instante, distante até de mim mesmo. O sentimento de ter me entregado por anos sem receber o mesmo em troca era como uma ferida aberta, cicatrizada com vermelhidão e amargura. Não era raiva o que eu experimentava, mas uma resignação amarga, a certeza de que havia chegado a hora de encerrar uma história que, por mais que eu tivesse lutado, só me trouxe humilhação. Enquanto Marina permanecia ali, em silêncio quase ensurdecedor, a sensação geral na casa era de um adeus silencioso. Ali, naquele momento, cada canto da nossa casa parecia sussurrar os fragmentos de um amor que não resistira ao tempo e às mágoas. Eu sabia, com toda a clareza que a frieza do meu tom permitia, que não havia mais volta para aquele caminho. Naquela tarde, tudo se tornou inevitável. Eu encarei Marina por última vez, sabendo que chegará a hora de encerrar esse capítulo doloroso. O silêncio que se impunha na nossa casa tinha se tornado insuportável, e cada minuto pulsava como um lembrete do que havíamos perdido. Enquanto o relógio marcava os instantes com seu tic-tac implacável, reuni a coragem para fazer o que precisava ser feito. Segurei firmemente os papéis do divórcio, documentos que simbolizavam, de forma definitiva, o fim de tudo que um dia tentamos salvar. Com uma voz baixa e fria, quase mecânica, disparei. Você tem até às 5 para assinar. Não houve lágrimas nem gritos, apenas o peso do silêncio e o eco de uma verdade que não podíamos mais negar. Marina, com os olhos arregalados e a respiração curta, permaneceu muda. Por um breve instante, nossos olhares se cruzaram, e pude ver nela a confusão, o desespero e a devastação de perceber que tudo havia chegado ao fim. Esse olhar, repleto de dor, dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Sem esperar uma resposta, levantei-me e deixei o ambiente. Cada passo que dei pelo corredor parecia marcar a distância final entre nós. Ao sair, pensei no quanto aquele gesto entregar os papéis e partir sem mais explicações representava uma libertação e, ao mesmo tempo, o golpe final de uma história que se desfez lentamente com o passar do tempo. Atrás de mim, a casa permanecia em silêncio, como se absorvesse toda a tristeza do momento. Eu sabia que a memória dela estaria eternamente marcada por aquele desfecho, pelo som abafado da porta se fechando e pelos papéis que agora selavam nosso destino. Não havia mais como voltar atrás. Agora, só restava o caminho solitário que cada um teria que trilhar. Enquanto caminhava para fora, o ar parecia ainda mais frio e o tempo, mais lento, tornando a solidão palpável. Aquele momento selava o fim de um amor que, apesar de todos os esforços, se transformou em dor e silêncio. E, naquele exato instante, deixei para trás não apenas Marina, mas a história que um dia compartilhamos. Se você se emocionou com essa história intensa e cheia de reviravoltas, já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhum novo relato impactante. Compartilhe com seus amigos e ative as notificações para acompanhar todas as novidades. Obrigado por estar conosco, até a próxima!